No primeiro episódio de Beleza Real, o podcast dava em parceria com o Observador, eu, Marisa Liz, recebo a Catarina Furtado para uma conversa sobre padrões irrealistas que impactam a nossa autoestima. De acordo com o estudo Dove, 1 em cada 5 mulheres em Portugal abdicava de 1 ano de vida para alcançar os padrões de beleza. 1 em cada 5. Quais são as razões por trás desta realidade chocante? O que está a acontecer à nossa autoestima? Das mulheres, dos homens, o que está a acontecer connosco através da beleza. Estes são alguns dos temas que vamos abordar aqui no podcast Beleza Real, com a Dove e o Observador. Eu sou a Marisa Liz e vou conduzir, ou pelo menos tentar ajudar a conduzir esta conversa, onde vamos falar de liberdade, daquilo que nos aprisiona em relação à beleza, de tudo aquilo que pode ser tóxico, e tentar arranjar aqui uma forma de redefinir o que é a beleza para nós, para sermos seres mais livres e confiantes. Neste primeiro episódio vamos falar de estereótipos de beleza e não só, com uma das mulheres mais bonitas do nosso país e do mundo, Catarina Furtado, e que é a minha amiga, Catarina Furtado. Por isso é que disseste do mundo. E do mundo, não foi por isso que eu disse do mundo. Não foi por causa disso, é porque eu acho mesmo isto. Olha, e tu sabes que és uma mulher linda. Aliás, eu acho que nós sabemos que somos bonitas ou não mediante aquilo que os outros nos dizem. Portanto, a beleza é quase como se estivéssemos num grupo dizem, ou fora do grupo. Refletem, não é? Porque olha, eu estou a olhar para ti e tu estás no teu primeiro episódio e parabéns por este espaço de reflexão onde muitas coisas importantes e urgentes se vão falar aqui. E eu estou a olhar para ti, estou a olhar para os teus olhos e sabes o que é que eu estou a ver? O reflexo de mim nos teus olhos. Portanto, isso quer dizer que tu gostas de mim e esse brilho, verdade, esse brilho também te faz também com que me eu faz sinta mais bonita sim. a mim. E é faz mesmo verdade. Com que eu acho que tu também és mais bonita. Está bem, mas o impacto que esse brilho tem em mim também é, olha lá, são luzes. Mas nós temos muitos padrões que sim. nos que nos sufocam, que nos escondem, e padrões de beleza que se foram alterando ao longo dos anos. E que tu, há uns anos que andas aqui, não sou assim há muitos, só assim, só uns bocadinhos. É pronto, 33, sim. Ultrapassaste todos estes padrões de beleza. Ao longo deste tempo todo, que impacto é que estes padrões que foram sendo diferentes ao longo do tempo tiveram em ti? E tu começaste muito nova, portanto, sim. Como é que foi? Olha, há um clichê que depois vim a perceber-me ao longo da minha vida, muitas das mulheres que são consideradas bonitas, que encaixam nos vários padrões ao longo de uma vida, não é? Atrizes e cantoras, na sua infância ou infância, foram sempre mais tidas como, sei lá, estranhas, não desejadas, e eu encaixo nesse perfil, porque eu era muitíssimo magra, fiz dança clássica, para o ballet estava ótima, para a vida social, na adolescência, no liceu, era a melhor amiga dos rapazes, onde eu era a confidente, não é? Eles vinham-me dizer que estavam apaixonadas pelas raparigas mais curvilíneas. Que era o que na altura estava associado a ser bonito. Isto anda sempre assim, não é? Pronto. E portanto eu nunca tive essa consciência, sabia que era simpática, sorridente, otimista, e isso também é um padrão de beleza, atenção. Eu acho que esse lado, como se encara a vida com alegria, é logo meio caminho andado para as pessoas gostarem de ti. E a confiança, né? E a confiança, mesmo até não teres uma grande autoestima, mas teres vontade de conhecer o outro. Isso sempre foi uma coisa que eu tive a favor de mim e que ajudou. Depois começo a fazer televisão aos 19 e ajudou-me, não posso ser hipócrita, ajudou-me. Tu achas que tiveste mais trabalho porque eras bonita? Em televisão acho que sim. Sim, mas depois tinhas que provar que... Depois aconteceu o contrário. Depois o oposto, porque às vezes quando se é muito bonito parece que ela não pode ser isto tudo, não é? Não, se ela é bonita é porque é burra. As meninas sempre estiveram associadas ou és bonita ou és burra. Acho que é menos, naquela altura muitíssimo. E eu tive momentos duríssimos e negros, porque estava muito no início da minha vida, 19, 20, 21, em que eu pensei assim, então isto vai ser a minha fotografia, vai ser a minha definição, a minha identidade vai ser só isto. Depois começaram a vestir-me conforme aquilo que iria dar em televisão, na Chuva de Estrelas. E aquilo que ficava bonito para a altura, da moda e os padrões. Tudo, os cabelos e a maquilhagem. E eu lembro-me perfeitamente de chegar um dia à casa, já após Chuva de Estrelas, ganhou a Sara Tavares, já depois de alguns programas... Das mulheres mais bonitas que já existiram. Depois também do Caça ao Tesouro, eu lembro-me de chegar um dia e de ficar completamente vazia a pensar, que sofrimento, eu sou burra, se calhar para os olhos das outras pessoas eu estou a ser só uma mulher bonita. E mas agora isso bateu-te a que idade? A que idade é que 20 e tal, 21, okay. 22.
Isto é terrível de se dizer, porque claramente ser mais bonita ou que encaixa mais nos padrões é melhor. Não podemos também ser hipócritas. Ajuda. É melhor no sentido da profissão. Mas eu fiquei ali com uma insegurança profunda. Entrei numa insegurança profunda porque eu queria ser valorizada pelo meu intelecto. Certo. Não é? E foi quando eu decidi. E por aquilo que tu és, não só por aquilo que tu aparentas, que os outros conseguem ver. Exatamente. Não é? O que é que eu penso? De que é que eu gosto? E sentes que deram abertura para isso, ou diziam-te coisas do tipo, Catarina, agora isso não interessa agora nada. Isso não interessa, tens a cara bonitinha. Disseram-me isso e eu fui-me embora. E foi quando eu decidi fazer uma pausa na minha carreira e não fazer mais Chuva de Estrelas, e fui 3 anos para Londres estudar teatro e cinema. Não sabia disso. Pronto. Foi por causa disso? Foi, porque senti-me inseguríssima intelectualmente. Porquê? Porque na verdade, para quem estava à tua volta, a tua beleza exterior era a única coisa que eles precisavam para ter um programa. Claro, não e depois precisavam... comecei a dar muitas entrevistas, e as entrevistas focavam muito na namoradinha de Portugal, também não havia muita gente nova, e portanto era tudo na imagem, e comecei a ficar a minguar, e senti muito que tinha que estudar mais, sabes? Senti uma pressão muito grande de que havia assim uma espécie de uma imagem terrível, que era bem um monstro, cá ter um dia destes, espreme tudo o que eu tenho e não tenho mais nada para dar. E se calhar eles têm razão. Portanto, eu tenho que estudar. E até porque se calhar começaste a pensar que depois com a idade, como é que porque claro, depois a beleza parece estar associada à malta nova. Certo. Né? Quando certo. tu és novo. E pensei imenso nisso. E o idadismo existe, não é? O idadismo existe. Sim. O idadismo, o preconceito com base na idade, existe. E existe mais para as mulheres. Então, de alguma forma, eu tive assim, fui um bocadinho visionária, se queres que te diga. Ouvi-me, que é muito importante ouvirmos as nossas necessidades, contra toda a gente a dizer sim, porque podia chegar para ti, está tudo válido com isso, mas não chegou, foi para ti. Dizer, mas porquê? Porquê que tu estás com essa... Deixa lá, viva a tua adolescência, quase que é 20, 21, 22, a tua início de vida, está tudo a correr bem, mas porquê que vais desistir? E ninguém entendia. Mas tu não estavas a desistir, não é? Mas eu não vejo assim. Exato, mas para algumas pessoas, como tu dizes, era suficiente, e para a maior parte das pessoas que estava à minha volta, era muito inusitado não ser suficiente para mim. E não foi. E eu acho que isso é também foi uma coisa que me deu muita segurança, sabes? A questão de conciliar a beleza que as pessoas identificam em mim exterior com uma bagagem tu achas que se tu não tivesses feito essa pausa e não tivesses dito não, eu mais do que a beleza que eu tenho exterior, eu gostava que as pessoas me conhecessem, tu ainda irias ter trabalho hoje em dia? Imagina que tu não tinhas feito essa pausa e que não tinhas ido estudar e aprender. Eu acredito o que é que teria? Acredito que teria trabalho, qual é a base, mas acredito que seria muito mais só uma apresentadora, não teria o trabalho que tenho hoje, não teria, modéstia à parte, a credibilidade que tenho hoje, não teria decidido a minha vida. Teriam decidido a minha vida por mim. Não sei quanto tempo mais duraria em televisão, se correspondesse aos estereótipos, não é? Portanto, se calhar trabalho quase como papagaio. Sim. Não teria, era conduzida a minha vida. A vida teria passado por mim, mas eu não teria passado pela vida. Estás a ver? Eu acho que isso é um exemplo do caraças, não é? Porque a maior parte das pessoas que têm uma facilidade em conseguir alguma coisa, seja porque é bonito, ou seja porque tem dinheiro, seja por que razão for, para a maior parte das pessoas isso chega. Sim. E aquilo que tu mostraste a uma data de mulheres é que isso não te chegava. Sim. Porque isto é uma coisa que tu não fizeste nada para isso. Tu nasceste assim. Não é? Não houve um trabalho teu de te tornares bonita. No sentido de... Não, nasci assim. Quando estamos a falar esteticamente, não é? Tu nasceste assim. Portanto, aquilo que tu és e o trabalho que tu podias dar à malta vinha de outros sítios. Não é isto que tu já apresentavas, é do teu nascimento, é quase como se fosse, vamos pôr uma coroa a esta princesa. Tu sentiste também na dança isto? Sentiste que alguém queria modificar o teu corpo, que alguém dizia... Porque o facto, por exemplo, na dança tu seres magra já era visto como bonito. Já. Portanto, tu tinhas... Mas eu depois dentro das magras não era a mais magra. Nunca encaixei muito. Eu dentro das mais magras não era a mais magra, portanto eu ainda levei naquele tempo com chicotadas de professores, Marisa, juro-te, para que o rabo metesse para dentro, fosse para dentro. Mas isto era para dançar melhor ou porque era bonito? Não, porque era bonito. São estereótipos. Então estamos a falar aqui de beleza, ponto. Que ainda acontecem hoje. E hoje as bailarinas clássicas ainda são altamente estereotipadas. E vivem numa prisão muito grande em relação ao corpo, muito grande. É das artes mais bonitas para mim, desculpa, és música, mas está tudo bem. Desculpa, a dança está tudo bem. Eu gosto de várias artes. Não, mas a dança para mim é a arte mais bonita de todas, é
é a coisa mais livre, fico logo muito comovida quando falo de dança. Mas é tão contraditório porque na dança em geral, menos. Mas na dança clássica é tão contraditório porque é uma prisão para as mulheres. Eu ando a pensar sobre isto há algum tempo, que tu quando estás em casa, quando és miúdo, olhas-te ao espelho, fazes um desenho, tu não tens noção de quais são os teus talentos, de quais são as coisas melhores que tu tens ou as coisas menos más. Tu começas a ter noção disso quando tu sais de casa, ou até dentro do próprio ser familiar, quando te começam a dizer determinadas coisas. Certo. Portanto, todas estas pessoas, principalmente mulheres, que chegam a este ponto, se ninguém lhes tivesse dito nada, se não houvesse uma pressão social sobre aquilo que é bonito e sobre aquilo que tu devias ser, descoberto tantos potenciais dentro delas. Isto nem sequer teria chegado a este ponto, não é? Portanto, esta pressão que nós temos exterior, que depois passa para o interior, que é aí que vem a gravidade da situação. É terrível, e ela existe desde sempre. Atenção, antes das redes sociais, a pressão social sobre as mulheres já existia, sempre existiu. Não é? Achas que vem de onde essa pressão? Eu acho que vem do machismo, vem de uma sociedade... Mas vem de onde, imagina, que eu lembro quando era miúda havia... eu também só via filmes antigos, eu tinha com cada referência, via Audrey Hepburn, pronto, e que eu achava uma mulher... Amo-a. Linda, linda de morrer, mas não foi porque um homem me disse que ela era linda, foi porque quando eu olhei para ela, eu achei que ela era linda. Sim. De onde é que vem, porque isto vem tudo ou da moda, ou vem de... Achas que as mulheres começaram a dar atenção à sua forma física, em primeiro lugar, sem dúvidas nenhumas, para atrair o sexo oposto? Acho. E olha, ainda bem que estás a falar nisso, porque é que há uns tempos eu tenho andado a pensar muito sobre, porque lido muito com adolescência, como sabes. Sim, tens o teu podcast. Ponto Luz, não, vejam. Com adolescentes. E uma das coisas que me preocupa muitíssimo, e não estou a desviar-me da tua pergunta, que é a emancipação das mulheres, a questão de uma luta acérrima e nada conquistada, antes pelo contrário, que agora está bastante ameaçada, de uma igualdade de género, não é? Das mulheres terem as mesmas oportunidades, as mesmas opções de escolha que os homens. Esta luta permanente, a sua autonomia corporal, por exemplo, que se fala muitíssimo, eu tenho o direito de me vestir como eu quero, eu tenho o direito de mexer no meu corpo como eu quiser e de mostrar o meu corpo como quiser, que é uma conquista que se vem tendo, e ainda bem, mas por outro lado, eu não tenho a certeza, Marisa, se com a exposição que se está a fazer, e muitas miúdas mais novas também, e até artistas, não é? A exposição é tal de eu mando em mim própria, então eu tenho esta maneira de comunicar, um sutiã, umas cuecas, o que for, se não continua a ser uma liberdade fake, no sentido em que querem na mesma aprovação dos homens. Certo. Isto preocupa-me. Eu acho que tu estás certíssima, acho que continuamos aqui a ter uma validação. Uma validação, porque tu vês uma artista, sei lá, para não falar do nosso núcleo português, mas vês uma artista, não sei, uma Dua Lipa que eu acho-lhe muita graça, não é? Por exemplo, que veste roupas altamente sexys, e ela é completamente livre, completamente independente, ela não precisa de homem para nada. Mas ainda estamos associados o sexy a estares praticamente nua, por exemplo. E também à validação. Certo. Portanto, se nós estamos a promover uma igualdade de género, que é para as mulheres que não têm estas escolhas, que não têm a opção de falarem, não têm a opção de serem ouvidas, que acontecem num número muito maior do que nós possamos pensar em Portugal, e eu ando muito pelo país, tu também a fazer concertos, não é? E quando tu sais de Lisboa, do Porto, Coimbra, Marisa, a desigualdade de género é gritante em Portugal, é gritante, e as mulheres muitas das vezes não têm as mesmas oportunidades, para não falar da disparidade salarial que isso vem nos estudos, mas esta questão de poderem dizer aquilo que pensam, ou vestir aquilo que pensam, ou divorciarem-se quando quiserem, isso não existe. E portanto, quando existe isso, eu não sei se estamos a fazer da maneira correta, mas são dúvidas, não estou a acreditar. Mas eu acho que é o processo, não é? Eu acho que tu primeiro tens que ir a um sítio, tens de fazer uma grande revolução. Tens de fazer uma revolução, tens que ir a um lado extremo, para depois ir ao outro lado extremo, para nos encontrarmos no meio, aqui em algum sítio. Mas está tudo certo, ou seja, eu prefiro este caminho do que nenhum. Do que continuar claro, como está. Só me preocupo porque nós temos as duas adolescentes, não é? Mas acho que nós conseguimos com a pressão toda, imagina, por mais que a gente fale sobre isto e sobre a beleza e sobre o que é a beleza para ti e como é que tu lidas. Tu estás com 52 anos e eu tenho 42. Temos uma diferença de 10 anos de idade e que eu sinto que é zero. Zero. Eu acho que é muito. Achas que é muito? Queres trocar? Queres trocar?
Não, porque tu já viveste esses 10 anos que eu não vivi. Mas eu dou-te as boas coisas dos meus 10 anos. Aqui várias questões agora que me deram. Uma que falaste da namoradinha de Portugal. Tu achas que era possível darem esse título a alguma mulher em Portugal que não fosse bonita? Acho que não. Portanto, a namoradinha de Portugal está claramente ligada a uma mulher que tem que ser bonita fisicamente. Porque eu acho que quando deram a tipo, que há muitas mulheres bonitas. Sim, mas há uma coisa que tu reúnes. Mas não era a parte sexual. Não, acho que era a parte, a filha ou a neta que as pessoas. Toda a gente gostava de ter. Sim, porque eu nessa altura, até nas entrevistas que dava fora dos Chuva de Estrelas ou dos programas, eu era completamente miúda, ou seja, não me produzia muito, nada. Há vários tipos de beleza é o mulherão. Certo. Tu és o mulherão. E o mulherão, isso a nível de beleza está associado a muita coisa. Todo o teu corpo, toda a tua cara, toda a forma como tu falas, toda a forma como tu te vestes, a forma como tu te sentas, a forma como tu andas, tudo isso faz com que tu sejas um mulherão. Pois há mulheres bonitas que são bonitinhas de cara. Depois há aquelas bonitas de corpo. Depois há mas olha, o que é interessante as queridas. Falarmos... A questão é a beleza e os próprios padrões todos. Mas é interessante, agora eu sei que estou a virar a agulha. A agulha do vinil. Mas é interessante, tu estás-me a dizer que tu nunca te sentiste neste padrão mais consensual, digamos assim, e na verdade aquilo que eu sinto quando te vejo no palco, ou quando te vejo como mentora do The Voice, por exemplo, é que tu tens uma maneira hiper inteligente e confiante de mostrares o teu tipo de beleza. Como é que se calhar não estou a pensar nisso, porque não estou a pensar se tu... Eu gosto de estar bonita, acho que qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pessoa, porque isso tem a ver com a valorização, não é? Certo. E nós gostamos de estar bonitos, claro. Para os outros por podemos isso é que ser eu também aceitos. Não quero que daqui saiamos hipócritas, Marisa. Exato, naquela do não. Não. Como claro é óbvio. Que ajudou-me na carreira, claro que sim. O que eu disse foi, mas tornou-me insegura. Porque eu sei que hoje, aos 52 anos, estavas a falar da idade, eu não estaria com esta confiança em mim se eu não tivesse investido, quer no meu corpo, que invisto, porque faço pilates, porque trato de mim, mas quer na minha cabeça. Se eu não tivesse investido, eu sei que hoje eu não estaria a manter-me como eu quero me manter. Não sei se é bem, se é mal. Aquilo que tu estás a dizer é que tu não te mantiveste hoje porque és bonita. Não. É porque, num estudo da Dove, que eu acho que é importante isto, sobre beleza, 3 em 4 mulheres, estamos a falar de praticamente todas, acredita que as mulheres bonitas têm mais oportunidades. 3 em 4 mulheres em Portugal acreditam que as mulheres bonitas... E aquilo que tu me estás a dizer e que aqui malta pode ter ajudado, mas não foi isso que te manteve aqui. Não que mantém, não é. Portanto, mais uma vez digo, em determinadas profissões ajuda imenso. Imenso. Noutras, pode ajudar... desde que tu saibas jogar o machismo existente ainda. É lixado, mas é verdade. É lixado, mas é verdade. É verdade. Há um machismo enraizado. E, portanto, se tu queres subir na carreira, tu tens que saber como fazer, tens que saber liderar. E as pessoas não nos interpretarem mal. Não é o saber como fazer, não é calma, não é com inteligência. Saber como dizer, não, eu não vou por aí, não é isso que me interessa, não, eu tenho mais para dar. E é por isso que eu falo tanto na questão do intelecto. Percebes? Para se manter e para se evoluir uma carreira, não é o Não basta, não basta. Zero. Porque isso vai desaparecer também com o tempo. Portanto, eu digo isto muitas vezes às miúdas mais novas e até atrizes que são lindas de morrer e estão a começar. Por favor, vão ao ginásio, ok, para estarem com esse corpinho, mas por favor vão ao ginásio mental. Certo. Que é ler, que é ver filmes. E parece uma conversa da treta, ou antiga, não é? Uma conversa do nosso não, tempo. Eu acho que não. Mas não, porque depois há um dia mais tarde em que se tu não tiveres isso, perdes tudo. Nem sequer cuidas da tua própria beleza física, exterior. Então o que eu faço é essa ginástica entre a beleza física, tratar, gostar, mas a capacitação interior, percebes? A tua beleza, daquilo que tu és, da pessoa que tu és, da autoavaliação. E é preciso ver, e é preciso olhar para os outros, é preciso ter curiosidade com os outros, é preciso aquilo que tu também gostas tanto, Marisa, que é conhecer os outros mundos, as outras culturas. Parece que como é que a malta pensa. Parece que estamos a fugir ao tema, não estamos mesmo. Sim. Porque, repara, quantas são as viagens que eu faço, quer enquanto a fazer os documentários dos Príncipes do Nada para a RTP, quer enquanto eu só,
e eu vejo padrões de beleza completamente lá fora, diferentes, sim. E que são diferentes e que também me inspiram. Tu, quando estás mais positiva, quando estás apaixonada, quando há uma beleza Claro. que sai, há uma luz qualquer Certo. Mas há pessoas que podem dizer assim, filha, nem é apaixonada, não há luz nenhuma aqui que saia, mas no meu dia-a-dia, nesse sentido. E eu falo com muitas mulheres que me vêm, há muitas mulheres que me pedem conselhos. De quê? Tipo o quê? Há muitas mulheres que me pedem conselhos no sentido de que eu lhes diga como é que vem esta luz interior, ou esta alegria, ou esta vontade de gostar dos outros. Perguntam muitas vezes, porque a minha vida é assim, dizem-me elas, não é? Porque a minha vida é isto, a minha vida é outra. Eu acho que isso acontece porque tu decidiste a tua vida. E há qualquer coisa dentro de ti, decidir, não estou a dizer isto para o lado frio. Estou a dizer que a maior parte das pessoas começa a ficar muito apagada e muito perdida quando anda sob a direção dos outros, como nós andamos todos, sob a direção do anúncio, de uma máscara de pestanas, de uma roupa. Quando tu não tens o teu livre arbítrio, não é quando tu não és tu a comandar, é verdade. Certo. E nós estamos constantemente a ser comandados pelos outros, é verdade. E muitas das mulheres estão dentro de casamentos que são muito infelizes. Portanto, já temos a pressão, por mais que tu aches, e eu acho que aqui esta conversa da beleza, acho que tem tudo a ver com liberdade, no sentirmos livres ou não. Porque quando tu não te sentes livre é impossível sentir-te bonito, e então andas numa prisão à procura dessa liberdade em coisas exteriores, porque não nos sentimos livres com aquilo que somos. E nós vamos ter sempre essa pressão, seja das marcas, das figuras públicas, dos influencers, esta cena toda agora das redes sociais, de tu abrires e de repente são vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, põe a base aqui, agora põe uma pestana na testa, agora põe não sei o quê, sempre a tentarem alterar aquilo que tu és. Basicamente estão a dizer-te assim. E nas mais novas é pior, não é? Nas mais novas as mulheres ficam... Pronto, que eu queria acabar aí a nossa... Não é acabar por aí, mas queria ir aí pegar, porque eu acho que esta é importante e é uma coisa que me preocupa. Noutro estudo da DAF, 2 entre as mulheres, nós estamos sempre... só uma das mulheres é que disse que não. Isto é muito pequenino. É uma minoria. Sim. É uma minoria. Considera que os padrões de exigência de perfeição hoje em dia estão muito mais exigentes do que antigamente. Eu concordo. Eu concordo inteiramente. Eu concordo com isto. Acho que nós estamos a ser aniquiladas com tudo o que não é real. Certo. E os próprios vídeos que tu vês na internet de maquilhagem, muitos deles já têm filtros por cima. Certo. Portanto, mesmo que tu queiras uma maquilhagem parecida com aquela, quando acabaste de maquilhar não vais ficar igual àquela pessoa. Sim. Mas já que não és aquela pessoa. E depois tens que andar com um filtro andante no meio da rua, né? Qualquer dia andamos todos com ecrãs já à frente. Eu não me importava de andar com uma luz, também tu tens que ser sincera. Não é verdade. Nada de andar com uma luz nos olhos. Um assim. rapaz giro que andasse com a luz assim sempre quando eu fosse ao supermercado. O que é um rapaz giro? Isso também é bastante subjetivo. Um rapaz giro é um rapaz com sentido de humor. Mas estás a ver que a gente quando vai para um rapaz giro, não quero as nossas são diferentes. São completamente diferentes. Mas se calhar tínhamos que ouvir os homens. Já falámos aqui das nossas adolescentes e como é que as nossas Beatrizes e como é que nós as preparamos para tudo isto e para esta pressão. Temos que preparar também os nossos 2 Joões. Os nossos 2 Joões, mas quando preparamos, eu acho que tanto tu, e já falámos sobre isto, até houve uma altura há uns anos atrás que tu me disseste que achavas que eras mais exigente com a tua filha do que com o teu filho. Sim, tenho que e que eu disse, eu também, mas não tinha essa noção. E eu acho que passa muito até por esta pressão toda do que é ser mulher e do cabelo, e aqui diretamente nós ligado. Nós inconscientemente estamos a protegê-las, exigindo delas, o que é muito, muito duro. Que elas sejam livres. Que elas sejam livres. Mas ao mesmo tempo exigimos muita coisa delas. Portanto, nós temos que começar a prepará-los a eles mais para respeitar as mulheres e as raparigas de outra forma. Mas em relação às nossas... Mas como é que nós as preparamos para não terem esta pressão toda, quando eu própria às vezes não quero tirar fotos porque acho que não estou bem, ou porque não tiro fotos tão perto porque eu já estou mais velha e já não gosto de me ver por este ângulo ou por aquele, e de repente tenho a minha filha a ouvir isto e eu sem ter a plena noção de que aquilo que eu estou a dizer é uma coisa... Eu acho que tem a ver muito, e eu explico isso à Beatriz quando entro nessas incoerências, porque entro muitas vezes nessas incoerências. Por um lado digo-lhe que ela está perfeita e que isso não interessa nada, a validação dos outros, interessa é tu gostares aquilo de si, aquilo que tu sentes, e depois sou a primeira a dizer, não, porque se calhar não estou tão bem. Mas eu explico-lhe uma coisa, explico-lhe que essa minha maior proteção da minha imagem tem a ver com a minha exposição pública.
E, portanto, não é que eu queira mentir, e digo-te aqui, francamente, nas revistas, eu não faço Photoshop, nas revistas não ando a mentir que não tenho estas rugas, mas há uma proteção. É inerente. E isso eu tenho que ser sincera. E então explico-lhe a ela que isto tem muito a ver com a minha exposição e que, portanto, tenho que proteger, mas não estou a fingir uma coisa que não sou. Para que ela perceba esse equilíbrio, para que ela perceba, porque também lhe digo, é importante tu manteres o público não com base apenas na tua imagem, mas manteres o público a gostar também da tua imagem. Isso deve-te acontecer a ti, não é? As pessoas compram o teu disco ou ouvem as tuas músicas, mas também esperam que tu estejas bonito ou não? Certo, quer dizer, eu com a minha imagem, Catarina, eu ouvi algumas coisas, até no The Voice, havia alturas que no dia a seguir me perguntavam que roupa é que era aquela maluca que tu levavas. Tá. Portanto, bem, mas, por exemplo, quando querem tirar fotografias contigo, tu também gostas? Não, eu tive uma vez uma situação de uma senhora que teve 1 hora à espera para tirar fotos com o Amor Eletro. Sim. E o concerto tinha estado tanto calor que eu no final do concerto tirei a maquilhagem toda, porque não estava a sentir bem, estava a maquilhar toda a barrar por todo lado, e eu tirei a maquilhagem toda e fui lá fora super preparada para aqui estou, olá, e ela, assim não quero. Assim nem parece a Marisa. E mulher, estás a ver? E mulher, desculpa lá, mas vá pôr alguma coisa porque não quer tirar uma foto consigo assim, que nem parece você. Mas estás a ver, isso contraria uma coisa que eu e tu defendemos imenso, que é a sororidade, que é mentira, que as mulheres sejam más ou umas para as outras, mas de facto se calhar não são más umas para as outras, como o ditado diz. Sim. Mas somos exigentes umas com as outras. Somos exigentes, mas eu acho que é pelo facto de nos verem na televisão nesse sentido. Eu acho que aquilo que aquela senhora é como se tu não fosses mesmo uma pessoa. Pronto. Mas estás a ver, isso justifica a Beatriz. E depois digo-lhe, mas atenção, eu faço isto, que é uma espécie de equilíbrio, como dizias, para manter aqui o público, enfim, é uma imagem, mas depois eu respondo, sabes com o quê, filha? Com o facto de eu amar o que faço, de eu estudar muitíssimo para apresentar bem o meu trabalho, de eu ter ideias e depois andar ali 2, 3 noites sem dormir. Seres a líder da tua vida. A líder da minha vida. E a minha confiança e a minha autoestima vem de eu fazer aquilo que gosto. Eu ter o privilégio de já arrepiada. De eu fazer aquilo que gosto, e isso dá um poder imenso. Pois claro que depois os outros traços, se tu estiveres bem, se tu pronto, ok, mas isso vem por acréscimo. Se tu gostares daquilo que fazes, se tu estiveres muito orgulhosa, com falhas, que isso há sempre, mas muito orgulhosa do teu caminho, eu olho lidas para trás, melhor com estas coisas. Lidas melhor, eu olho para trás e não é ser aqui convencida nem nada disso, e tu conheces-me bem, mas olho para trás e já fiz documentários, já fiz programas com crianças, programas com adultos, tens a tua talento, tenho a minha associação, faço comentários e sou embaixadora das Nações Unidas, que é uma coisa completamente voluntária. Isso tudo dá-me confiança, percebes? Não é ser e dá confiança de que há muita coisa que tu tens a fazer fora aquilo que tu aparentas, pronto, não é? Pronto. E a par disso, vou tentando manter. Estás a perceber? Vou tentando manter. Mas isso não é o motor. Isso não é a primeira coisa que as pessoas... E mesmo que seja a minha insegurança, hoje não me leva a pensar nisso. A cair. Ou a cair nessa tentação. Por causa disso. Certo. Apesar de que isto é uma teia, estamos todos, não é? Apanhados, fomos todos apanhados por esta pressão. Tu achas que vais chegar algum dia com a maturidade que isto vai realmente deixar de fazer, que não tenha que ser um equilíbrio, que tu não tenhas que fazer esse equilíbrio, que pura e simplesmente, e achas que esse dia, se chegar, sim, é quando nós já nem sequer nos sentimos bonitas, por isso é que deixa de haver pressão? Essa pergunta é super inteligente, porque eu não... Eu não te consigo dizer, tu conheces, mas não consigo mentir-te. Eu não sei. Acho que é importante falar disto tudo. Acho que cada um de nós pode pensar e fazer esta avaliação do quanto a beleza faz com que nós não sejamos nós mesmos, livres, e façamos a nossa vida da forma como nós queremos, a usar as roupas que queremos com a idade que tivermos. Tenho para terminar. Isto é para a espectadora de Voice para casa. Que se calhar às vezes a minha mini saia é muito curta, ouviu? Posso usar o que quiser. Exato, vai comprar uma mini saia também. E se não quiser usar, não usa. Se quiser usar, usa. Vamos parar de nos controlar, que fomos controladas durante tanto tempo por tanta gente, pelos homens principalmente. Mas tem que ser uma coisa real. Tem que ser real. Olha, tem que uma ser beleza real. Sim, ou seja, quando nós fizermos esses statements, esses manifestos, tem de vir de uma verdade dentro. De uma verdade, não também pode ser só... não, ninguém quer saber da beleza. Não, nós estivemos aqui a debater isso.
Nós queremos saber isto, nós queremos estar bonitas, nós queremos... E tem que ser com maturidade, Marisa. Quando alguém diz, eu visto aquilo que quero e por isso estou assim, tem que haver um trabalho de maturidade. Não, tem que haver um trabalho daquilo que tu queres, de quais são as razões por qual tu estás a vestir. Não é só dizer, eu vou vestir isto que eu quero porque ninguém manda em mim. Não, isso não interessa. Isso não interessa porque para nada. Depois a pessoa não está forte o suficiente. Quando eu digo isto é vestir aquilo que tu gostas. E beleza é ser forte. É ser livre. E ser forte também. E ser forte. Livre e forte. Sim, livre e forte. E íamos todos bonitos. Sim. E bonitas. E é mesmo. Com confiança nas suas opiniões. É ter... Beleza também é ter capacidade crítica. É estar aqui a aprender o que é bonito. E o bonito vai-se alterando para nós e para os outros e até à nossa volta. Sim. Portanto, é só abrir os olhos e ouvir. Façam como a Catarina. Ouçam o vosso físico. Interior. O vosso interior. E não é nada daquelas coisas esotéricas, não é nada disso. Sim. É ouvir mesmo. Pronto. Tenho uma para acabar. Podcast. E ouçam este podcast. Vais fazer um casting dos convidados, casting, depois vocês ouvem e veem. Tenho uma última pergunta, é assim meio um desafio para te fazer. E que, sei lá, provavelmente sentiste isto muitas vezes na tua vida, mas quando eu faço esta pergunta não é de um sítio, acho que é misturar tudo, o interior com o exterior, mas quando é que qual foi a altura da tua vida ou as alturas da tua vida em que tu realmente olhaste para ti e não são os outros olharem para ti, não são os outros dizerem estás linda, estás numa fase maravilhosa. Não, quando é que tu olhaste para ti? Houve muitas mulheres que me disseram quando eu me divorciei, escreveram no Instagram, Catarina nunca teve tão bonita, está numa fase maravilhosa, o divórcio fez-lhe tão bem. Telefonei ao João a dizer, olha João, já nos devíamos ter divorciado há mais tempo, que as pessoas estão loucas, acham que eu estou mais gira agora. Pá, a sério, também é preciso ver estas pessoas. Quando é que tu te olhaste ao espelho e te sentiste mais bonita? Mas bonita, eu acho que quando a gente diz bonita é impossível não estar... É tal luz, não é? Tal coisa. E bonita lá vem. E bonita mesmo de olhares e dizeres, não estares, em vez de olhares para as rugas, olhares para tudo o que é bom, olhares para os girassóis em vez de olhares para as tempestades. Oh, tão linda. Quando é que olhaste só para girassóis? Olha, quando estava grávida da Beatriz, em primeiro lugar, depois do João também, que é o meu girassol. Mas a fase toda de gravidez? Praticamente, eu estava apaixonadíssima pela gravidez. E também estava do João, não é? Sim. Pronto, atenção. Nós sempre dizer, amamos todos igual, mas é a primeira gravidez. E portanto a Beatriz, que é a minha papoila, eu amei. Eu namorava comigo. Eu namorava no espelho, eu achava, e isso é terrível no sentido em que eu sei que há muitas mulheres que se calhar nos estão a ver e a ouvir e que não estão a passar pela mesma coisa e que têm muitas dificuldades em aceitar o seu corpo e ele a aumentar, em que têm até depressões pós-parto. É muito importante dizer que tenho muita empatia por essas mulheres e para mim foi tudo fácil e por isso talvez eu tenha esta imagem de... Mas tu engordaste, certo? Eu engordei, mas portanto, não engordei muito. Não foi isso que... Mas não engordei muito, eu fui muito disciplinada também. Foi? Pronto, foi. Tu és sempre disciplinada? Não, mas eu faço asneiras. E a última vez que também faço asneiras, é preciso dizer. A última vez que postaste mal foi nos meus anos. Olha mesmo. Mas eu faço asneiras exatamente para... Como me disciplino, eu faço asneiras para sentir o prazer das asneiras. Se eu fizesse sempre asneiras, eu não sentia o prazer das asneiras. E, portanto, eu gosto de sentir o prazer das asneiras. A última vez que me senti muito bonita foi até à noite. E mais não digo. Pronto, queres acabar aqui? Está respondido. Catarina Furtado. Marisa Liz. Obrigada por seres a minha primeira convidada, por seres honesta, por seres sincera, por seres uma pessoa que eu admiro, por seres minha amiga e por seres uma pessoa real. Obrigada. E sabes porque é que eu aceitei? Porque eu te pedi? Não, porque tu és... Não foi eu que te pedi. Sincera. Vai, mas eu também pedi. Pediste, tu me convidaste porque tu és sincera, tu és muito minha amiga, tu és uma pessoa real e és muito mais do que as pessoas possam imaginar. Boa sorte para este. E só podia ser a primeira, senão... Claro que ele levava.